Olá pessoal do sexto ano, hoje a gente vai falar do Egito, tá bom? Então é a primeira aula do terceiro bimestre, né? Já objetivando o conteúdo. Pessoal, o PET, ele começa na primeira semana falando exatamente do Egito e ele apresenta aqui a importância do rio Nilo, né? Como que ele apresenta o Baixo Egito e o Alto Egito, que foram em períodos diferentes, todo ao redor aqui do Nilo. Então aqui esse rio que está passando aqui, ó, aí na figura do PET, na página 99, vocês observam que tem todo o Egito, a sociedade egípcia se formando em volta do rio Nilo, tá bom? Então a gente vai observar isso. Vocês leiam o PET, porque eu vou explicar o material de apoio. Então o PET vocês tentem ler, mas tudo que tiver no material de apoio a gente vai discutir também na aula de explicação, tá bom, pessoal? Aqui fala um pouco da escrita, fala mais uma vez da importância do Nilo, né, porque ele é considerado um deus, e as riquezas, né? Aqui fala um pouquinho do Heródoto, só cita na verdade, e já vão para as questões. Daí, pessoal, eu vou tentar, junto com o material de apoio, dar a possibilidade de vocês responderem a questão 1 e a questão 2, tá bom? Nessa aula. A questão 3 e a questão 4, elas ficam para a próxima aula mais específica, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho do Nilo e vou falar um pouquinho como que era o processo de mumificação, tá bom, pessoal? Qual que era a importância da mumificação, ok? Então vamos lá, vamos para o material de apoio aqui. Egito, a terra dos faraós, né? Então vamos lá. Pessoal, o rio Nilo, como a gente viu na imagem lá do PET, ele corta todo o Egito, a região do Egito. Lembrando, pessoal, que o Egito ele é uma região que fica no continente africano, tá bom, pessoal? Uma região que tem desertos, mas tem o rio Nilo, onde tinha toda a riqueza do local vinha do rio Nilo, ok? E por quê? A civilização egípcia, né, ela se adaptou aos ciclos do rio Nilo para planejar suas atividades e assim aproveitar melhor os benefícios de suas águas. Então, o que eles faziam no período de enchente, né? Os camponeses, a maioria da população, eram convocados para trabalhar na construção de templos, as pirâmides, canais de irrigação, represas e fortalezas. Então, quando o rio estava cheio, eles faziam isso. E no período de vazante, os camponeses semeavam as terras fertilizadas pelos humos. Nas propriedades das elites, os camponeses cultivavam trigo, cevada, ervilha, lentilha, verduras, frutas e linho, e tinham de proteger a lavoura de ladrões e pragas. Também criavam porcos, carneiros, bois, gansos e patos. Então o rio Nilo era muito importante, pessoal. Tanto na sua vazante, quando era o período de fertilidade, quanto no período de enchentes, que eles tiraram para trabalhar e construir, principalmente os templos e as pirâmides, né, pessoal? E como que nasce o Egito faraônico? Como a gente viu, os primeiros povos a viver no vale do rio Nilo, que né, essa partinha verdinha aqui, pessoal, se instalaram na região por volta de 6.000 anos antes de Cristo, tá bom, pessoal? Cerca de 8.000 anos atrás. Lá organizaram-se em comunidades chamadas nomos, ok, pessoal? Por volta de 3.000 a.C., os nomos se uniram e deram origem a dois reinos, o Alto Egito no sul e o Baixo Egito no norte. Então aqui a gente tem aqui, ó, o Baixo Egito e o Alto Egito, né? O Alto Egito e o Baixo Egito. Então são sociedades nomos, ok, pessoal?
200 anos mais tarde, os reinos foram unificados sob o rei Menes, que se tornou o primeiro faraó do Antigo Egito. Então ele conseguiu unificar, pessoal. Por isso que o faraó era tão poderoso. Ele conseguiu unificar toda essa região, do Baixo ao Alto Egito. Tá bom, pessoal? Então, do delta do Nilo até a sua extensão completa. A Núbia, Cuxé. Então, pessoal, isso é muito importante em relação ao faraó. O faraó é quem consegue fazer a unificação dos poderes, tá bom? Aqui fala um pouco como é que funcionava, né? O faraó era o rei e o sumo sacerdote, considerado um deus encarnado, com sua autoridade divina, definia os objetivos do governo, comandava o exército e administrava todo o Egito. Então, o mais poderoso, pessoal, era o faraó. Depois vinham os sacerdotes, que administravam os templos, os rituais religiosos, possuíam terras, e milhares de pessoas trabalhavam para eles. Depois, os vizir, o mais importante funcionário, presidia o tribunal de justiça, chefiava a polícia e os assuntos externos e controlava a arrecadação de impostos. Esse era o vizir. E os escribas, redatores oficiais por saber ler e escrever, registravam os impostos arrecadados e fazia o censo da população. O que é o censo, pessoal? Contava quanto tinha o total da população, quais eram as principais dificuldades e quais eram as necessidades daquele povo. Aqui, pessoal, vou deixar fala da expansão, né? Como que o Egito se expandiu. Então era através de campanhas militares, eles obtinham escravos, e a expansão territorial e o crescimento econômico proporcionou a criação de cidades que se desenvolveram de acordo com as funções. Daí tinham cidades que faziam cidades pirâmides, que abrigavam sacerdotes e operários. Deixa eu voltar aqui, pessoal. E construíam as tumbas reais, as cidades residencial ou real, que abrigavam uma série de profissionais, além das escribas e sacerdotes, e a cidade-porto, que funcionava como centros de comércio. Porto, né? Porque trocavam ali somente no Mediterrâneo, né? Que tinha contato ali com a Europa, e também no Mar Vermelho com a Ásia. Então eles tinham esse porto que era muito importante para as trocas. E a questão, pessoal, da religião, que eu vou tratar na sexta-feira com vocês, não vou falar dos deuses agora, mas a questão da religião era importante para a gente entender a mumificação, que está ligado lá à questão número 2. Os antigos egípcios acreditavam na continuidade entre a vida terrena e a vida pós-morte. Por isso preparavam os corpos dos mortos para seguir caminho rumo ao mundo inferior através do ritual da mumificação. Nele o corpo do morto era limpo, seco e perfumado, e depois enfaixado para ser conservado. Aí, pessoal, vamos dar uma analisada aqui no processo de mumificação. Primeiro, os órgãos internos dos corpos eram removidos para serem guardados em vasilhas. Então, eles tiravam os órgãos e guardavam. Em seguida, o corpo era coberto com bicarbonato de sódio para secar e preservar o cadáver. Então, eles já tinham esse conhecimento, pessoal. 3. Passados 60 dias, o corpo era preenchido com óleos e resinas para perfumá-lo e conservá-lo. E por fim, na 4 aqui, o corpo era envolvido em faixas de linho, colocado no sarcófago e enterrado, ok? Normalmente, nas tumbas ali dentro das pirâmides, né, pessoal? Então, pessoal, de acordo com essas explicações que eu dei, a gente vai responder as questões 1 e 2 do PET, tá bom, pessoal? E as questões 3 e 4, que são ligadas mais à escrita, né? E a dinastia do faraó, a gente vai trabalhar na aula 2, que vai ser na quinta-feira, tá bom, pessoal? E na sexta-feira eu vou falar um pouco dos deuses e a gente vai fazer a correção e tirar algumas dúvidas sobre o Egito e falar também um pouquinho sobre o trabalho escolar que a gente vai fazer sobre ele. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa primeira aula, que vocês vão responder a questão 1 e a questão 2, a partir desse material. Um grande abraço, tchau, tchau, pessoal, até a próxima.